Shalom, bom dia, princesa do Senhor, acorda, o Senhor tem muito mais para a sua vida, amém, aleluia, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui num livro novo, 1 Tessalonicenses. Bom, Tessalônica era uma das cidades mais populosas e prósperas na antiga Grécia, né? E Paulo está escrevendo para o povo de Tessalônica, os Tessalonicenses. E a gente vai ver, são 5 capítulos bem curtinhos, inclusive eu estou vendo aqui o 1 e o 2 já bem pequenininho, provavelmente a gente vai ler já os 2 hoje. E a gente vai ver o que Paulo está falando para esse povo, né? O que eu sei é que lá em Tessalônica 5, o último capítulo, tem uma palavra que ela ressoa pra gente e que em tudo que Deus fizer, a gente precisa agradecer, seja bom ou ruim, a gente precisa estar viva agradecendo a Deus, porque tudo coopera para os bens daqueles que amam ao Senhor, amém? Bom, a gente vai já começar, mas antes a gente vai orar. E eu quero te convidar a dar aquele bom dia para o Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia. Estamos aqui, Santo Espírito, de ouvidos abertos, atentas para te ouvir, te obedecer. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, Santo Espírito, em nome de Jesus. Que venha o teu reino em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ministra o nosso coração. Tira o tampão de nossos ouvidos, tira toda a cegueira espiritual e nos ajuda a entender a Tua palavra. Que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses. Começa assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês seja graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança provenientes da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e na plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que nós não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relataram que de maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e o verdadeiro e esperar dos céus seus filhos, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Bom, esse primeiro capítulo, né, Paulo está agradecendo a Deus pela vida dos Tessalonicenses, que eles espalharam o evangelho verdadeiro, genuíno, né, a força do Espírito Santo em toda a Macedônia e Acaia. E ele está muito feliz com isso, nem precisa acrescentar mais nada, porque a vida deles, o exemplo, o testemunho deles já foi muito válido, eles deixaram de adorar. Eles estavam na Grécia, né, e na Grécia tinha muita adoração a deuses, né, a deuses gregos, e então eles deixaram de adorar esses deuses para começar a adorar o único verdadeiro Senhor. Então Paulo está extremamente feliz com essa mudança, com essa atitude, com esse testemunho. Vamos seguir aqui? Deixa eu ver quantos... Nem consigo ver quanto tempo tem, mas eu acho que não é muito pouco, a gente pode seguir. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro
nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Bom, parece que Paulo, e os discípulos tinham sido maltratados em Filipos e ainda assim, eles não deixaram de anunciar. Depois eles foram para Tessalônicas e foram muito bem recebidos pelos irmãos de lá. Então, glória a Deus, porque às vezes eu e você, a gente tem um empecilho e acaba desistindo, Paulo, ele era um homem indesistível, ainda animava as pessoas a não desistirem. Sim, numa cidade eles não quiseram o evangelho, na outra cidade eles receberam muito bem. E é assim que tem que ser eu e você. E Paulo diz que ele não precisa da aprovação de homens, que ele precisa da aprovação de Deus, que Deus prova o coração dele. Vamos seguir aqui. Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhe pregávamos o Evangelho de Deus. Paulo está falando isso porque em muitos lugares ele era sustentado pelos cristãos. Mas ele não queria aqui ser um peso para Tessalônica e eles trabalhavam também, Paulo tinha um ofício, tinha um trabalho e ele fazia isso. Ele fazia tendas, e outras coisas também que ele acabou adquirindo habilidade. Mas justamente para não ter que ser sustentado por ninguém, E ele e os discípulos trabalhavam e ganhavam do suor, além de pregar o Evangelho. E ele está dizendo que ele era como uma mãe, Versículo 10. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nós portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores da Igreja de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos, e dessa forma continuam acumulando seus pecados sobre eles. Finalmente veio a ira. Bom, Paulo está falando aqui, o povo de Tessalônica, eles estão sofrendo justamente o que Paulo e seus discípulos sofreram lá em Israel, em Judá, em Jerusalém, também com a perseguição contra cristãos lá, o qual inclusive ele começou essa perseguição, mas ele teve a transformação e que agora ele prega para os gentios, para que sejam salvos, perdoados seus pecados, e muitas dessas pessoas estão acumulando pecados. Vamos seguir, está terminando esse capítulo. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Bom, Paulo começou esse primeiro capítulo, com ações de graças pela fé, pelo exemplo dos tessalonicenses. Ele falou do ministério, dele em Tessalônica
E aqui ele terminou, ele falando, desejando rever o povo de Tessalônica, dizendo que eles são a alegria dele, né? Glória a Deus, que a gente seja grandemente ministrada, que o Espírito Santo ainda venha falar com você através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém?